Glória a Deus, louvado seja Deus, graça e paz, amada Igreja Batista em Perequê, toda honra, toda glória seja dada ao nosso bom Deus. Amém, Igreja? Gostaria, aliás, Escola Bíblica Dominical, cumprimentar os irmãos, sim, com esta graça maravilhosa que é em Cristo Jesus. Que bom, irmão. Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma escola bíblica, presença do Senhor, mais uma escola bíblica. Hoje estaremos abordando ainda o mesmo tema da semana passada, sim? É a lição 17, a última da revista. Vai falar sobre a ética da comunhão. E sobre a ética da comunhão. E hoje vamos abordar o 2, fundamento da comunhão. Mas é necessário, irmão, que façamos a leitura em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu sei que o irmão leu 2, do versículo 1 ao 11, eu tenho a versão revista e atualizada. Amém? Diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanagloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados. Glória seja dada a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai querido, vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, ajuda, auxílio do Teu Espírito Santo, para que Ele nos ensine, Pai. Ele nos guie, Senhor, a toda a verdade. Ele nos guie, Senhor, a toda a verdade, a todo bem. Sejam arrancados e dissipados todo aquilo que venha querer embaraçar o estudo bíblico. Pai, as artimanhas do diabo, do inimigo. Apenas o Espírito Santo de Deus fale ao coração dos teus servos, Pai. Ali onde eles se encontram, aí onde eles estão fazendo o estudo bíblico. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, o ponto número 2, sim, da comunhão. E o fundamento da comunhão, óbvio, deve ser o fundamento da comunhão que eu tenho com Cristo. Se eu não tenho comunhão com Cristo, irmão, irmã, vai ser difícil ter comunhão com mais alguém. Então, a comunhão começa já com o Senhor. Quando eu verdadeiramente reconheço
de Deus, quando eu procuro em oração, meu Deus, quando eu me achego ao Senhor, tendo comunhão com Deus, óbvio, terei sim a comunhão com o irmão. Aqui na revista diz: se nós vivemos a comunhão com Cristo, verdadeiramente seremos, claro, seremos motivados para que tenhamos esta comunhão com os irmãos e deixemos o nosso lado pessoal, sim? Da altivez, do orgulho, de coração. Veja aí, agora olhar Filipenses, no versículo 3, diz: nada façais por partidarismo. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sim? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então, verdadeiramente, eu tenho que reconhecer no irmão sempre alguém superior a mim. Independente, queridos irmãos, independente da cultura social, sim, independente do grau social que você tenha, sim, do grau social que você tenha, sim, você pode ser classe média, você pode ser classe média alta, ou até classe alta mesmo, sim. A gente tem que ter respeito por aqueles que são mais humildes. E a verdadeira humildade não está nas posses. Sim? O ser humilde de coração, o ser pobre de coração não está nas posses. É no coração mesmo. Sim? É não se considerar altivo, é não se considerar soberbo, é não se considerar superior, melhor que o outro, porque está chegando na igreja. Agradeça a Deus que tem paciência para lhe suportar. Sim? Se há alguém paciente na caminhada, foi Deus, que suporta nossas rebeliões, que suporta nossas maldades. A gente tem que agradecer a Deus que vem nos suportando, aturando há tanto tempo as nossas rebeliões. A nossa gente muitas vezes se considera superior ao trem, porque é pequenininha, porque está chegando agora. Aqui o pedaço é meu, eu sou dono deste. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quando o crente chega a esse ponto, verdadeiramente, irmão, demonstra que não tem comunhão com Deus. Irmã, verdadeiramente, irmão, demonstra que não tem comunhão com Deus, sabe? Não tem intimidade com Deus. Tem intimidade, sim, com o cargo. Tem intimidade, sim, com a religião. Sim. Mas com Deus, não, sabe? E maltrata o outro. E maltrata o outro, sabe? Maltrata de palavras, maltrata de gesto, maltrata, sabe? Isso não demonstra maturidade espiritual. Se eu tenho comunhão com Deus, meu irmão, eu me humilho, partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sendo assim, meus irmãos, teremos sim uma verdadeira comunhão. Quando eu me torno, sim, humilde, quando eu me torno parecido com o meu mestre, mas também ele nos convida, o texto sagrado nos convida, no versículo 5, a ter este mesmo sentimento. Sim? Veja o versículo de número 5, Filipenses 2. Tende em vós que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. Paulo está falando para a comunidade dos filipenses, uma comunidade que verdadeiramente foi uma bênção na vida do Paulo, viu? Filipenses foi uma igreja em tudo.
E diga-se de passada, ele vai citar em outras cartas e também em Filipenses, né? Que foi a única, irmãos, foi a única igreja que sempre se lembrou de Paulo, sempre. Que bom quando uma igreja como poderíamos colocar, quando uma igreja, não sei, às vezes as palavras que podem ser mal interpretadas, sim? Quando a igreja lembra, sim? A igreja lembra do pastor. Mas não é para fazer um presente, não. Embora às vezes se faça, sim? Aniversário do pastor, ou dia do pastor, eu sempre ganhei, né? Eu louvo a Deus pela Igreja Batista em Periquê, e deram um presente. Isso agrada o coração do obreiro. Mas aqui Paulo estava em implantação de igreja. Paulo implantou igreja por todo lugar da Europa, da Ásia, principalmente na Ásia. Sim, depois foi para Europa, foi para Europa, entrando aí pela Grécia, né? E chegou até Espanha, Itália. Então, Paulo foi um implantador de igreja e ele fez vários trabalhos, muitos, sempre lembrava do apóstolo Paulo, era esta, a de Filipos. E era através desta igreja que ele tinha um pequeno sucesso, ele tentava de não ser gravoso para a igreja, né? Mas a igreja sempre se lembrava, com uma quantia de dinheiro, uma pequena remessa, para que Paulo, uma pequena remessa, para que Paulo pudesse ter mais altura no ministério. E lembre-se muito bem que Paulo nunca andava sozinho. Paulo e Tito, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo e Silvano, às vezes Paulo, Tito e Timóteo. Era como Fortunato e outros deixaram no caminho Paulo, sim, abandonaram o apóstolo. Lamentavelmente, isso também aconteceu no ministério do Servo de Deus. Às vezes vai para uma viagem missionária com 6, 7 pessoas, só ficam 3. Uma viagem missionária com 6, 7 pessoas, só ficam 3. Sim? 2 ou 3 voltam para o mundo, voltam para o secularismo e não querem continuar com a obra missionária. Então Paulo, ele foi para esta linda igreja de Filipos e disse que houve também em Cristo Jesus. E agora vem, sim? E agora vem. Primeiro ponto, subponto. Ele não se julgou, sim? Ele não julgou o fato de ser Deus. Está no versículo de número 6, sim? Versículo de número 6, o apóstolo vai falar: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Meu Deus, a Deus. Meu Deus do céu. Este homem era, sabe, totalmente do céu. Eu só andava aqui na terra pela missão que o próprio Deus encarregou a ele. Terra pela missão que o próprio Deus encarregou a ele, né? Porque ele não é dessa terra, não. Sendo Deus, ele abriu mão, irmão. Ele abriu mão da sua posição. E é tão difícil, às vezes, sim, abrir mão da nossa postura, sim? Eu fui pregar numa igreja no estado de Paraná. Pastoreava uma igreja Batista Betel, mas fui pregar em outra igreja. Me convidaram para um culto um sábado à noite. E quando eu cheguei lá, eu prego todo domingo, esse gavão preto, sabe? E quando eu chego lá, um moço loiro, bonito ele, charmoso, disse: pastor Marcelo, que linda estola que o senhor tem. Eu digo: oh, irmão,
É a única companheira que eu tenho. É a única companheira que eu tenho. É história sacerdotal. É a única companheirinha que eu tenho no ministério que me ajuda a pregar a história, o Gavão Preto. E conversando, não conhecia o cidadão. E o homem tá humilde, irmão, mas tá humilde, tá humilde, irmão, mas tá humilde, tá bacana. Quando terminou o culto, teve a social, né? O ágape. Fomos tomar um guaraná, um salgado e tal. E aí ele se aproximou. Conversamos e conversamos. Certo, me apresentou a esposa, os filhos, um homem tão agradável. E ele que ministrava, ele, uma igreja que nessa época, nessa igreja, estava na casa de 40 50, sim, 40, 50 jovens. Tudo bem. Aí quando voltamos, me deu carona outro irmão e chegamos a casa. Aí falou esse irmão que me deu carona. Aquele moço loiro que falou, não conheço não, e tal. Aí ele me disse, esse homem é juiz federal. É o único juiz aqui da comarca. Digo, olha. Disse, e o homem tão simples, né, pastor? Digo, homem de Deus, humilde, o seu linguajar, sabe? É de crente, humilde, o seu linguajar, sabe? É de crente, evangélico, mas também humilde, não falava palavras em grego, aramaico ou hebraico, sabe? Um português humilde. E que benção, homem de Deus. Então, meus irmãos, e foi um líder e tanto para essa igreja. Então, meus irmãos, e foi um líder e tanto para essa igreja. Então, nessa igreja também conheci um médico clínico. Depois me convidaram para pregar um domingo. Aí conheci um médico clínico que estava dirigindo o culto de domingo à noite. Também uma pessoa humilde. E a gente fala, né? Igreja de rico. Mas o pessoal era humilde. O pessoal era humilde. Tinha comunhão, domingo de manhã, um café, sabe? Todo domingo, antes da EBD. Então, a isso o apóstolo se refere. A abrir mão de certas posturas, sabe? Aí eu só trabalho no hospital público, trabalho também na particular, e o pastor vai ter que me engolir, e a liderança vai ter que me engolir, sabe? Ou eu sou juiz federal da comarca, eu ganho meus 40 mil por mês, sem a propina, né? 40 mil, sem a propina, né? 40 mil. E vocês têm que mais que me engolir. Sim? Eu nasci assim e eu vou continuar assim, crente Gabriela, sabe? Crente Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vai morrer assim mesmo, se não se vai morrer assim mesmo. Então, meus irmãos, a isso o versículo 6 se refere, abrir mão de certas posturas. Não é porque sou médico, não é porque sou juiz, não é porque sou delegado, não é porque sou federal, concursado. Não, irmão, não. No reino de Deus, eu devo comunhão ao irmão. Se eu devo, é o amor, o irmão. E é recíproco. O irmão também me deve o amor. Não me deve dinheiro, não me deve nada, mas me deve o amor. Sabe? Isso é bíblico. Isso é ter comunhão. Sabe? O resto é conversa, é balela. Sabe? Eu devo amor ao irmão, mas é recíproco. O irmão, a irmã também me deve amor. Eu devo respeito à senhora, ao irmão também, mas é recíproco. A senhora, o irmão também me deve respeito. Então, nessa mutualidade, nessa comunhão gostosa, a minha mão, sim? E talvez não seja os outros, pode ser feinho meu pé, mas é aquele que me leva e me traz meu pezinho, né? Então todos somos importantes, desde a mão até o pezinho que não é feinho e tal, é pé de pato, não tem problema não, é meu pé. Eu tenho pé de pato, pé plano, pé. Eu sou feliz porque ele me leva, me traz. Às vezes já está cansado, né, o bichinho? Mas é meu pé, eu gosto muito do meu pé. Ai, se eu não tivesse meus pés, né? Seria tão feio. Mas eu nasci, graças a Deus, com pés. E eu dou valor a meus pés. Então, no corpo de Cristo, e eu dou valor a meus pés. Então, no corpo de Cristo, todos temos esse valor, sabe? As mãos, as orelhas, que servem para ouvir, proteger o ouvido, o pé, a unha.
ainda que esteja encravada, ainda que tenha micose, esse pastor, ainda que tenha micose, esse pastor, que coisa feia. Não, irmão, ainda que devemos, irmão, respeitar os membros do corpo, sim? Esta é que é a verdadeira comunhão. E abrir mão, o versículo de número 6 nos leva a isso, abrir mão de certas coisas, não são de Cristo, são de vanglória pessoal, de orgulho pessoal, e não vai levar, aliás, vai levar, né? Não vai levar comunhão, mas vai levar destruição da comunhão. Continua, sim, o subponto, e disse, ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. 7 e 8 de Filipenses capítulo 2, 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. 8. Reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu digo que Deus não precisava passar por tudo isso. Mas, como Ele é, sim, como Ele é o nosso paradigma, Ele é, sim, como Ele é o nosso paradigma, Ele fez para que a gente fizesse também como Ele, sim? E é necessário saber que Ele se esvaziou, se humilhou, e vamos debulhar isso em 3 pontos, como está aqui pedindo algo emprestado. Que situação, né? O Deus Criador de todas essas coisas, pedindo emprestado. Um lugar onde pudesse nascer, lembra? Ele nasceu numa manjedoura. Os pais tinham condições de pagar uma pousada, mas lhe negaram pousada. Sim? Nasceu numa manjedoura. Uma casa onde pudesse pernoitar, lembra? Ele sempre dormia quando passava por Betânia, na casa de Lázaro. Um barco de onde pudesse pregar. Um barco de onde pudesse pregar. Os barquinhos de Pedro, de André e companhia. Sim? Um animal em que pudesse cavalgar, o jumentinho. Sim? Uma sala onde pudesse instituir a ceia. Sim? Foi ali no cenáculo, na casa de João Marcos. E, por último, um túmulo onde pudesse ser sepultado. Foi no sepulcro de Simão da Arimateia. Mas vamos ver essa cita bíblica. 2 Coríntios, capítulo 8, e o seu versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: Pois conheceis a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos torneis. E se fez pobre, mas louvado seja Deus, Ele se fez pobre para que nós possamos ser ricos da sua graça, ricos do seu amor, ricos da sua misericórdia, de compaixão entranhável pelos outros, ricos. Ele se fez pobre, mas para enriquecer a seu povo. Sendo assim, pré-requisito do cristão, né? Ainda que ele tenha posses, ser humilde de espírito, ser pobre de espírito. O subponto B diz: ele renunciou à sua glória celestial. Ele disse: renunciou à sua glória celestial. Ele disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. E era desprezado e que sabe o que é padecer. Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Ele renunciou à sua glória celestial.
Aqui, irmãos, sempre a gente faz um paralelo, né? Sempre a gente faz um paralelo, né? Ele conheceu a glória, certo? Ele disse com a glória que eu tinha com o Pai antes. Verso 5, mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Ele conhecia a glória. Mas você lembra a tentação no deserto? Você lembra? Você lembra? Ali em Mateus capítulo 4, o inimigo vai tentá-lo e disse, olha, se prostrado me adorardes, eu te darei a glória. Olha, eu te darei a glória destes reinos, eu te darei o glamour destes reinos. Tem crente hoje que está atrás dessa glória. Tem pastores, irmão, que está atrás dessa glória. A glória terrenal. Bam, que ser o melhor, sabe? Já não sabe o que fazer para ser mais notório na mídia, sabe? Quando algum outro pastor aparece na televisão, ele redobra o esforço para continuar sendo o ícono, sim? Da TV X, o ícono do site. Já não sabe o que mais fazer, sabe? E dá pena que um pastor, um líder, se enverede por isso. Agora está a vez da política, né? Diga-se de passada, eu acho que um dos ministros aí disse que é pastor, né? Lamentável, lamentável, lamentável. O pastor foi chamado para trabalhar no curral com ovelhas. Sim? Pastor foi chamado para trabalhar no curral com as ovelhas, ter cheiro de ovelha, cuidar de ovelhas, tirar os garrapichos da ovelha. Mas isso aí é bicho da ovelha. Mas isso aí talvez não dê lucro, não dê tanta rentabilidade como ser político, convenhamos, né? Óbvio, os salários e as propinas, misericórdia. Os caras entram na política para ricar, sim? O objetivo não é ser um bom mordomo, sim? Ser um bom serviçal na política, não. A maioria entra para ricar, para ter uma vida, sabe, uma velhice cheia de regalias. Deus nos livre desse pandemônio. Que muitos não se esvaziam dessas riquezas, pelo contrário, querem mais riquezas, que Deus tenha misericórdia, né? E alguns crentes também estão sendo engordados por esse capitalismo medonho, de sempre quer mais, quer mais, quer mais, né? Deus, sendo assim, ele se esvazia da sua glória, sim? O inimigo vai tentar seduzi-lo, querendo lhe dar a glória de algumas nações, né? Pouca coisa comparada com a glória dos céus. E ele chega a esvaziar-se tanto da sua glória. Ele chega a esvaziar-se tanto da sua glória que ele vai padecer naquele madeiro horroroso, naquele madeiro onde ele foi pregado, suspenso entre terra e céu, e ali deu o último brado ao Pai figurado da sua glória. Sim? E muitas vezes os homens de Deus, líderes e não líderes, queremos glória. E mais glória. Sim, glória, glória, glória. E mais glória. Deus tenha misericórdia. E o ponto C vai falar, ele renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8 vai falar isso. E ele mesmo disse, Hebreus 5:8 vai falar isso. E ele mesmo disse, não procuro a minha própria, sim a daquele que me enviou. Ali nos evangelhos. Então, para concluir, disse, podemos concluir que Cristo renunciou ao seu ambiente de glória, mas ele não se esvaziou da seu ambiente de glória, mas ele não se esvaziou da sua divindade. Então, meus irmãos, ainda que você se esvazie
de todo tipo de riqueza, de todo tipo de vanglória, de todo tipo, sim, orgulho, de todo tipo daquilo que pode ofender e macular a comunhão com o irmão. Ainda pensando assim, né? No bom sentido, no bom pensamento, quando você se esvazia de tudo isso, você apenas se torna parecido com Jesus. Só, sim? Talvez por alguns irmãos, sim? E aí queiram lhe maltratar porque você se humilha, mas não se preocupe não. Não se preocupe não. Esses dias estive assistindo, parênteses, para encerrar. Esses dias estive assistindo o filme Gandhi. Gente, o que este homem sofreu pela independência da Índia, eu teria que ver de novo para contar as vezes que foi preso, coitado. As vezes que foi preso. As vezes que teve que jejuar, porque na Índia não se bicavam os irmãos, porque um grupo era muçulmano, outro hindu. Sim, chegaram até se massacrar, até se matarem, uma guerra civil. Foi o último jejum dele antes de matá-los. Sim, antes de matá-lo. E este homem sofreu tanto, tanto. Bateram tanto, machucaram tanto. Ele, não somente ele, né? Sim, também aqueles os líderes que estavam com ele. Mas o ícone de tudo era ele, da Revolução em Paz. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Sim? A paz que ele mostrava, a serenidade. Mostrava a serenidade. E todo mundo sabe que ele disse algumas frases. E uma das frases que talvez está na cabeça de muito crente é que ele disse para os ingleses, sim, que se jactavam de ser o Lord, Jesus como Lord, sim, como Senhor, que ele disse: eu conheço o Cristo de vocês, só que não aceito o cristianismo medíocre que vocês têm. Mas o Cristo eu aceito. O Cristo eu aceito. Porque no fundo, no fundo, no fundo, esse pagão chamado Mahatma Gandhi, Gandhiji, sim? Um pagão que ensinou os cristãos de Inglaterra como se prega o amor com a verdadeira vida, como se prega o amor com a verdadeira vida, como se esvazia a altivez do orgulho, verdadeira vida, como se esvazia a altivez do orgulho, como se humilhou Mahatma Gandhi. Então, meus irmãos, às vezes, quando nós olhamos para dentro de nós, devemos ter essa postura, como disse Paulo aos Filipenses, tenham vocês o mesmo sentir, os Filipenses, tenham vocês o mesmo sentir que teve Cristo. Não é difícil não, é só ter mais comunhão com Ele, sim? Cada vez mais nos aproximar dele, e assim estaremos fazendo coisas como eles faziam. Se humilhava, sim? Abria mão de certas glórias em pós, sim, daqueles que ele iria conquistar. E ele conquistou os nossos corações pela sua humildade. Ele nos conquistou. Que o Senhor nos ajude nesses dias tão dificílimos a mostrar um cristianismo mais humilde, de menos glória, um cristianismo humilde, simples, que a nossa pobreza possa enriquecer a outros, sim? Através de orações, através de conversa, de diálogo, que a nossa vida, o nosso testemunho de vida possa salpicar bênçãos e graças por doquer, salpicar bênçãos e graças por doquer aqueles que nos ouvem. Amém? Vamos orar nesse momento, colocando tudo nas mãos do Senhor. Querido Deus, soberano Pai, obrigado por esta Escola Bíblica Dominical. Obrigado, querido Deus, por este ponto dominical. Obrigado, querido Deus, por este ponto número 2, a qual fala sobre o fundamento da comunhão. Que o Senhor me ajude, nos ajude, primeiramente a ter comunhão mais com o Senhor. Ter as mesmas coisas, mesmos gostos, para que meu prazer seja me deleitar no Senhor, na palavra do Senhor, na unção do Senhor, no louvor ao Senhor, que venha me deleitar em tudo que agrada ao Senhor. Que a minha carne cada dia
pereza, sim? Que ela gosta de se corromper, mas que ela venha também a ser sujeita à vida, nós à vida. E, Senhor amado, que também possa ter comunhão com meu irmão. Que baixe eu a bandeira de intolerância, de orgulho, de vanglória, de guerra, e que levante a bandeira do amor e da paz para com minha irmã e com meu irmão. Que esta comunhão, assim como eu tenho com Deus, possa ter também e com meu irmão. Que esta comunhão, assim como eu tenho com Deus, possa ter também com meu irmão. Porque senão ficaria atrofiada a minha comunhão. E ficando atrofiada a comunhão, não tenho por que me chamar de igreja. Não teria direito de me chamar de igreja. Igreja é aquela que tem comunhão com Deus e comunhão com o irmão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo de bênção, um domingo em família, que possamos aos pouquinhos voltarmos a visitar a família, com todo cuidado, com toda atenção e louvor e exaltação no poderoso nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor nos dê um dia lindo, um dia abençoado e logo mais estaremos à noite no culto evangelístico. Deus abençoe a todos e fiquem com a